Bem-vindos ao Centro Espírita Imar Rosa. É um prazer tê-los nessa palestra pública via web, no canal do CEIR no YouTube. E vamos ver hoje mais um capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, que será o capítulo 19, Comunhão com Deus. Mas antes, para nos harmonizarmos, para os nossos espíritos se apaziguarem, para compreendermos bem as lições que são passadas nessa mensagem, nesse capítulo, vamos fazer uma leitura inicial do livro A Coragem da Fé, de Bezerra de Menezes, psicografado por Carlos Bacelli. É o capítulo 3, Orai sempre. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode. Jesus orava com frequência. Sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade. Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam. Orai no silêncio de vossas reflexões. Orai com a vossa mente e com o vosso coração. Buscai forças no alto para os embates inevitáveis do caminho, repleto de urzes e de pedras. Orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade, que as vossas petições sejam referendadas pelas vossas atitudes no bem dos semelhantes. A persistência da fé remove obstáculos intransponíveis. A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga saída para os impasses da existência. Quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio, oriundo de si mesmo. Filhos, abençoai as vossas provas. Afagai o madeiro que vos pesa nos ombros e, sob o sol causticante de vossas dificuldades, não vos afasteis do oásis aconchegante da oração. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. Sede homens de fé e de oração. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Pedi e obtereis. Exortou-nos o Senhor em suas palavras jamais pronunciadas em vão. Vamos orar. Vamos pedir ao Pai nesse minuto que nos auxilie, abrindo o nosso coração para que essas mensagens, essas lições que nos serão passadas nesse capítulo possam clarear a nossa mente, a nossa consciência, nos trazendo esclarecimento, nos trazendo luz para o caminho que caminhamos. Que Deus abençoe o nosso caminhar e que nós consigamos ver a Tua grandeza ao nosso lado, sempre. Que a Sua vontade seja feita hoje e sempre, Pai. Que assim seja, graças a Deus. E antes de começarmos diretamente no capítulo 19, é muito importante que a gente fale sobre isso, perceba que todas as mensagens, todas as lições, tudo o que acontece conosco está interconectado, está entrelaçado por uma sabedoria inimaginável. Mas é importante, por exemplo, todos esses capítulos, todas as lições que são passadas por esse capítulo, os capítulos desse livro Boa Nova, são lições maravilhosas que são passadas em outros livros, que nos levam muitas vezes a abrirmos uma página e ver, isso cabe para mim.
porque tudo isso está conectado e é importante que a gente enxergue essas conexões que a vida nos apresenta. O capítulo 19, que fala da comunhão com Deus, é muito interessante, que nos traz um diálogo de João com o Mestre Jesus sobre a oração. E ele começa, eu vou ler alguns trechos e aí vamos comentar, vamos conversar sobre esse assunto. Ele nos traz, no capítulo 19, as elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Não é um Pai que nós deveremos temer, mas é um Pai que nos ama, que nos quer o bem, que não nos castiga, que nos ensina. E a dificuldade nossa em fazer essa ligação, essa oração, falando com Deus, sempre foi uma dificuldade para o ser humano, por não entender como isso funciona, como isso ocorre. E Jesus nos esclarece nesse capítulo, através desse diálogo com João. João fala: tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações, que são as fraquezas que nos assolam, que nos perturbam, que muitas vezes falam lá dentro: você não pode fazer isso? Falar com Deus, dada a sua insignificância, dada a sua pequenez, a sua mediocridade, como nós nos castigássemos, nos julgássemos com uma severidade imensa, não nos permitindo uma abertura, um canal com Deus, que sempre existiu e sempre existirá. Mas o Mestre nos esclarece: cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, por intermédio das vozes da consciência. A consciência nos fala de Deus, nos mostra as leis de Deus e estabelece o contato com Deus. No livro dos Espíritos, a questão 621, pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Ou seja, despertar a nossa consciência acaba sendo um objetivo primordial das nossas vidas. E o Mestre continua: indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Por isso que as generalizações, os preconceitos, eles são sempre injustos, porque a intensidade da dor só pode ser medida por quem a sofre. E cada um tem a sua medida. Nós não podemos medir a dor, o sofrimento do próximo, pelo nosso sofrimento, pela nossa dor. Porque cada ser é um ser individual, com suas peculiaridades, com suas experiências, com seus passados, das suas diversas vidas, em diversas reencarnações. Então é muito importante saber isso, que cada criatura tem a sua necessidade própria. O que atende a um pode não atender a outro, pode não saciar a outro. E é importante nós respeitarmos essas diferenças. E o Mestre continua: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. E aí ele vai começar a tocar numa parte mais difícil, que nós vamos nos aprofundar um pouco, que é interpretar a vontade de Deus com respeito ao seu destino, que talvez seja a lição mais difícil. E ele continua: a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece
é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Como é bonito ver o próprio Mestre nos mostrando a ponte que precisamos percorrer, que passa sobre todas as turbulências da vida e do nosso íntimo, a oração. Então, sempre que nós oramos, na verdade, nós transpomos essas dificuldades por alguns minutos, por alguns segundos, mas buscando compreensão, a luz que vem de Deus para as nossas vidas, nos dando força para atravessarmos todas as dificuldades. E João pergunta, mas a oração deve ser louvor ou súplica? Essa é uma dúvida silente, muito comum em todas as pessoas. Muitas vezes achamos que é um agradecimento, mas é tudo isso. Toda a nossa comunicação com Deus é uma oração. Sempre que conversamos com Deus, estamos orando, estamos rezando. Em todos os minutos, quando nos lembramos de Deus, quando conversamos com o Mestre Jesus, estamos orando. E o Mestre esclarece mais ainda sobre a questão da prece. Por prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Como uma expressão de agradecimento ou de reativo, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. E é muito interessante, é sempre um esforço, é uma busca do ser humano, um ser humano buscando Deus. E aí é sempre importante nós voltarmos ao mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, com a complementação necessária de que, e ainda mais amai os vossos inimigos. Porque é esse esforço da oração, da criatura em busca de Deus para compreender todas as questões que nos afligem na nossa vida, para compreendermos isso tudo. A oração é a ponte. E ele continua, todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Ou seja, sempre trabalhando no bem, sempre arregaçando as mangas e partindo para o trabalho, na caridade, na compreensão, na ajuda do próximo, na paciência, no perdão. A prece não é apenas uma liturgia religiosa, é realmente uma ligação com Deus. E é interessante algumas percepções que muitas vezes nós vemos em outras religiões, principalmente do Oriente, quando nos traz a imagem de que a oração é um ato de humildade, porque é quando nós nos rebaixamos, quando reconhecemos a grandeza, a magnitude de Deus. Então nós nos colocamos numa posição abaixo, louvando a Deus, reconhecendo a sua grandeza e a sua sabedoria. É um ato de humildade sempre. Por isso é muito difícil nós vermos pessoas revoltadas orando, porque é necessário se submeter à vontade superior do Pai. É fundamental a humildade na oração. E quando a gente está revoltado, na verdade, muitas vezes as pessoas até condenam Deus, se sentem abandonadas por Deus, o que nunca acontece. Só que a vontade e o caminho que Deus nos apresenta para a vida sempre é mais sábio, fora das nossas conveniências, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. E João
pai pergunta ao mestre: e como ser leal a Deus na oração? E aí ele mesmo coloca: a prece já não representa em si um sinal dessa confiança? E o mestre vem com uma palavra maravilhosa, né? Reconhecendo que aquele discípulo não conseguia alcançar o que ele dizia. E fala: será que também tu não entendes? É preciso colocar acima delas, da oração e da fé, a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Essa é a lição mais difícil, mais dura para aprendermos na prática. É quando a vontade de Deus se contrapõe ao nosso desejo. Quando devemos nos submeter à sua vontade, em momentos graves, no momento de perdas, de afastamentos, de desentendimentos. Reconhecer a vontade de Deus e se humilhar, se submeter e buscar essa compreensão através da oração, através da humildade. Essa é a lição talvez mais difícil que nós tenhamos, mas que nós precisamos ir atrás, buscá-la. E num capítulo anterior desse mesmo livro, tem uma mensagem que eu trago aqui também, quando trata de Joana de Cusa, em que o mestre nos dá um esclarecimento que serve para muitas ocasiões da nossa vida. Ele fala assim: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. É nessa questão que o Mestre agora nos traz uma luz maravilhosa da comunhão com Deus. Que ele fala que é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. E aí, normalmente, o nosso horizonte curto, de anos, quando o horizonte de Deus são vidas e mais vidas, encarnações e encarnações. Mas nesse nosso horizonte curto, muitas vezes nos parece que sempre somos contrariados, que nunca somos ouvidos em nossas orações, quando na verdade o que nós buscamos ou o que desejamos é que está errado, que está fora da compreensão das leis maravilhosas e magnânimas de Deus. Então, nós precisamos mergulhar realmente em oração para tentar essa conexão, se unir ao Pai. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza. E aí Jesus recorre a esse mundo maravilhoso da natureza. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que sejam em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. As lições que a natureza nos apresenta, e à medida que a ciência vai progredindo, que vai descobrindo a criação divina, que é isso que a ciência faz, ela descobre o que já existe, descobre processos que funcionam
dentro das leis que regem toda a natureza. E a natureza por si só é uma maravilha. Basta olharmos para o nosso próprio corpo, para o nosso processo reencarnatório, que do pó se forma um corpo, que nos serve para várias lições durante a romagem terrestre e que depois volta ao pó quando o espírito se liberta. É a natureza em toda a sua grandeza. E o mestre continua: observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo. Mestre traz para dentro de nós as dificuldades que temos da oração. Ou seja, se trouxermos o reino dos céus para dentro de nós, como nós dizemos na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se nós realmente praticarmos isso, realmente resolvemos o problema da oração e os problemas da existência. Mas João ainda faz um questionamento para o mestre. Diz assim: mestre, confessor respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. E o mestre fixa nele um olhar translúcido, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com os recursos da palavra. Disse apenas: eu te prometo. E no caminho de Jerusalém para Jericó, em que caminhava com João, Jesus encontra um rude lavrador cavando um poço à beira do caminho. E aí ele utiliza esse exemplo desse lavrador cavando um poço para mostrar para João como Deus está em nós. E aí ele fala: é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. E ele mesmo fala: é uma imagem pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside em todos nós. E aí ele faz uma analogia, mostrando que a chuva seria o favor da sua misericórdia, da misericórdia do Pai, que são as chuvas de bênçãos que caem sobre bons e maus. A paisagem deserta de Jericó se igualaria à alma humana, vazia de sentimentos santificadores. É a nossa alma repleta de egoísmo, de orgulho e vaidade, e por que não dizer, na atualidade, de indiferença. E bota o trabalhador, aquele lavrador, como o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Esse é o papel da fé e da oração. A fé como conhecimento e a oração, como está no próprio termo, ação, da atividade, da busca do servo para encontrar Deus. E a água sendo o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que sacia a sede de todos os seus filhos. E a natureza, como a nossa existência, mostra no dia a dia vários exemplos. Hoje em dia, com as ferramentas da internet, nós recebemos vários vídeos no YouTube, no WhatsApp, que mostram casos como a humildade, a simplicidade está presente nas pessoas mais simples, mas que compreendem a presença de Deus junto a elas, no seu dia a dia, na sua existência.
E aí Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos traz uma questão quando trata de amor-terapia, no livro Amor, Imbatível Amor, que é muito importante para nós percebermos. Fala assim: à medida que penetra a sonda do conhecimento no que jazia ignorado, descobre a harmonia em tudo presente, identificando um fator comum, causal, predominando em a natureza, que pode ser decodificado como sendo o hálito do amor, do qual surgiram os elementos constitutivos do cosmos. A identificação dessa força poderosa é que o amor faculta a sua utilização de maneira consciente em favor de si mesmo, como de todas as formas da vida, formas vivas. E é uma verdade porque, principalmente quando nós oramos, muitas situações das nossas vidas, nós sentimos o hálito de Deus, o hálito do amor, presente, nos fortalecendo, nos segurando para não nos deixar cair. É a presença de Deus junto a nós, através dos seus mensageiros, através dos seus servos, dentro de nós, falando diretamente conosco. Então nós podemos dizer que as lições desse episódio em que o Mestre dialoga com João sobre a comunhão com Deus nos revelam que precisamos da oração para encontrar Deus em nós, na vida, na natureza, pois só assim descobriremos o verdadeiro amor, a verdadeira razão de viver. Sem Deus fica muito difícil compreender toda a sabedoria que existe na natureza, na sua criação. E a oração se faz importante a cada instante, quando, levando o pensamento ao Pai, nos conectamos com Ele e, como um fio de luz iluminando a nossa consciência, entramos em uma ponte de contato, de iluminação, que nos fortalece na travessia do mar grosso, do mar agitado, das turbulências da vida, nos dando esperança, nos dando tranquilidade e paz do espírito. Que possamos exercitar essa comunhão com Deus frequentemente, várias vezes nos nossos dias, em especial nas situações mais difíceis, mas sem nos esquecermos de também agradecer nos momentos mais difíceis da nossa jornada, da nossa caminhada. Que o Pai esteja com todos nós, sempre, segundo a vontade dEle. Que assim seja. Grande abraço no coração. Amado Mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, aqui estamos, Senhor, em mais um dia de encontro para agradecer essa mensagem tão bonita, tão importante, que nos trouxe tantas esperanças, o bom ânimo em nossos corações. Ah, Mestre amado, queremos pedir por todos os corações que estão em aflição neste momento, que estão em prece suplicando por uma luz, por um amparo, que esse pedido possa chegar a todos os corações famintos pela caridade, para que possamos, unidos, auxiliar a todos em um grande projeto divino de cooperação, de união, de paz e de esperança. Aqui, Senhor, estamos nesta reunião de vibrações salutares para que neste momento os nossos lares possam ser
amparados, que essas vibrações generosas possam inundar cada cômodo, cada ambiente, possam também se estender aos nossos vizinhos, a toda a nossa comunidade, que possamos nos conectar a irmãos distantes do nosso país e de todo o planeta. Rogamos, Senhor, pela intercessão dos espíritos amigos, a irmã Anália, a irmã Rosa, tão generosas, tão amorosas, que zelam por nós, assim como os espíritos amigos que cuidam diariamente desse grande momento de transformação. Pedimos por aqueles irmãos que estão no desamparo das ruas, em seus lares, muitas vezes de situações tão precárias, por aqueles lares que ainda buscam, Senhor, o equilíbrio, a paz e a harmonia, por tantas famílias que se encontram neste instante distantes fisicamente e na luta diária para se conectarem pelo coração. Pedimos também, amado Mestre, nesse instante, que envolva todos aqui presentes. Tu sabes, Senhor, o que está dentro de cada coração, cada angústia, cada pensamento, e também nos diz da nossa força interior, do poder que temos de nos reerguermos, de nos renovarmos. Assim, envolvendo também os nossos companheiros que estão nos hospitais, nos abrigos, nos frontes de batalha, junto a essa grande empreitada, nesse momento em que muitos adoecem e até muitos retornam ao mundo espiritual. Que cada um de nós possa ser essa luzinha que acende e que ilumina o mundo inteiro. Amado Mestre, fique conosco. Interceda ao Pai para que as oportunidades do bem, as oportunidades de bons pensamentos possam sempre estar conosco. Que assim possamos nos manter firmes, que possamos nos manter aqui, Senhor, unidos a Ti. Pedimos também pela fluidificação das águas, que cada um possa receber os benefícios que tanto precisam, Senhor, e que possamos compartilhar esse bem-estar, esses benefícios, através das nossas atitudes junto àqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada, Senhor, que possamos ficar em paz, hoje e sempre, sempre contigo. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz.